Ele foi um jogador extraordinário no Buffalo Bills na década de 70, um time de futebol americano, e uma figura conhecida e respeitada nos anos 80. Porém, ele enfrentou acusações graves de ter executado sua ex-esposa a facadas, resultando em um processo judicial muito famoso conhecido como julgamento do século. E não é para menos, o seu caso tem uma das 5 maiores audiências televisivas da história e parou os Estados Unidos e boa parte do mundo entre 94 e 95. No vídeo de hoje, então, iremos falar sobre o caso de O.J. Simpson. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso de O.J. Simpson, a gente falou aqui no canal sobre isso, acho que há 5 anos atrás, 4 anos atrás, então faz muito tempo mesmo, até quando a gente estava estudando pro vídeo, deu pra, falar, aconteceu isso, de volta, né? Sim. Então é até legal a gente poder falar de volta. Se quiser que a gente fale de um outro tipo de assunto que a gente já falou lá no passado, comenta aqui embaixo. Acho que assim também a galera vai ficar mais fácil de comentar alguma coisa e ajudar aqui, beleza? Hoje eu tô com o Digo Black na câmera Steak, ele vai me dar a meta de like de início. A meta de like pro vídeo de hoje eu quero 7.248 likes. 7.248 likes. Ontem tu pediu 8.950. Vamos ver. Eu tava vendo o vídeo hoje de manhã e eu tinha pedido no começo, já que tu falou, eu pedi 8.924. Aí tu falou, repita, aí eu falei 950. Do nada, tá ligado? Já tá com 7.500. Certo? Só que ainda faz pouco tempo que saiu. Sim. Então, tipo, faz 12 horas que saiu. Mas a rapaziada já tá vindo vai forte, bater, tô gostando, vai bater. Tô gostando, hein, então agora, hoje, essa é a meta, certo? Oriental James Simpson, mais conhecido como O.J. Simpson, foi recrutado pelo draft e chegou ao Buffalo Bills na temporada de 1968. Mas não teve muito destaque nas primeiras temporadas da NFL, como era esperado naquele momento. Então, em 1973, ele quebrou um recorde, tornando-se o primeiro jogador a alcançar a marca de 2.000 jardas em uma única temporada. Um feito que apenas 7 jogadores conseguiram na história do esporte. Ele acumulou 2.003 jardas em 332 corridas, ao longo de 14 jogos, o que na época era um recorde mundial. Em 1978, ele se transferiu para o San Francisco 49ers, encerrando assim a sua carreira em 1979. Em 85, O.J. foi introduzido no Hall da Fama do futebol americano, e apesar de nunca ter conquistado um Super Bowl, que é o grande prêmio da NFL, ele é considerado um dos maiores jogadores dentro da NFL, e inclusive foi eleito o principal corredor do esporte por 4 temporadas consecutivas, e é o único jogador a ter conseguido mais de 200 jardas em 6 jogos. Nossa. Então, eu não assisto, não acompanho, não entendo. Mas a galera que assiste vai comentar agora e vai me corrigir. Pelo que eu entendi, basicamente é o seguinte: você tem que avançar, você avançando até a linha final, você faz o famoso touchdown, né? Sim. Que é quando você consegue ali 7 pontos, certo? 7 ou 6 pontos? Acho que é 7, se eu não me engano. 7 pontos, né? Quanto mais tu avança, melhor jogador tu é. Só tem Brutamonte derrubando todo mundo, quem consegue desviar disso é um baita jogador. Como ele conseguia avançar bastante, ele era um baita jogador, certo? Então ele foi um cara que ganhou holofotes naquela época, ganhou fama, numa época em que existia basicamente só a televisão e os jornais para poder cobrir tudo. Então imagina um jogo que era transmitido, todo mundo via. Sim. Quem tinha TV, obrigatoriamente tinha que estar vendo ali o jogo de televisão. E no outro dia já via ele estampado nas capas dos jornais, né? Exatamente. Então ele era um cara muito, muito, muito famoso. Até numa época em que a vida não era tão fácil assim pro negro americano. E ele era uma pessoa considerada de destaque entre os negros americanos. Então é normal você ver, por exemplo, um cara que se destacava no boxe, que era negro também, e não conhecer o O.J., entendeu? Esse tipo de situação, né? Então o O.J. sempre, inclusive, foi atraído por essa mídia. Não é que, tipo, ele se tornou um cara de destaque, obrigatoriamente ia ter mídia em cima dele. Mas ele podia não querer, né? Não, ele gostava. Ele gostava de ir em cassinos, gostava de beber, gostava dessa vida que ele podia ter com um pouco mais de luxo, né? Tanto é que ainda durante a carreira dele, né? Ele chegou a fazer alguns filmes e ele continuou fazendo filmes depois e teve uma vida ali de ator. Rapaziada, agora a gente vai falar sobre a Steak. A Steak é a nossa patrocinadora principal aqui. Muita gente já tá indo lá pra Steak pra poder assistir jogos por lá, assistir NBA, assistir partidas de futebol, assistir corrida. Tem tudo lá pra você poder assistir gratuitamente, inclusive. É só você fazer o seu cadastro lá, você vai ter acesso aos jogos. E você pode, enquanto tá assistindo, fazer uma fezinha. Você pode botar um dinheirinho ali, 10 pila no Brasil, por exemplo, ontem. O Brasil foi bem. O Brasil empatou com a Espanha, mas é um 10 pila que dava pra perder, ia dar orgulho. Ontem eu fiquei com medo de apostar, porque contra a Inglaterra, a gente já ficou ali. Mas tu fez 2 apostas, né? Pra Inglaterra. Eu fiz 2 apostas. Como é que foi? Eu apostei uma em ganhar e outra em empatar. Então tu ganhou uma. Sim, ganhei uma. Ganhou uma, né? Mas só que aqui eu botei pra empatar, eu botei 20 Botou pila, mais lembra? dinheiro, né? Aí, mas essa daí foi uma que realmente deu uma rasteira, né? Que a Inglaterra a gente tava esperando, né? Que viesse um pouco mais forte e não
espancou o Brasil não, a Espanha deu mais trabalho nesse sentido. Então você pode ficar acompanhando o futebol, botando um pouco mais de emoção em cada rodada ali, no Brasileirão, nos estaduais, por exemplo, nesse final de semana a gente vai ter agora o Gauchão. O Gauchão tem o Juventude na final, o Juventude é o time da Stake, tem lá estampado Stake e por isso tem uma odd super especial. Qual que é a odd? Se você apostar no Juventude, independente do placar, ele fazendo um gol ali no primeiro tempo, você ganha. Então o Juventude vai enfrentar o Grêmio na final, o Juventude vai ter uma odd bem melhor que a do Grêmio, porque o Grêmio é favorito, certo? Só que, se o Juventude fizer um gol no primeiro tempo, é a mesma coisa de ter ganho, o que é muito mais difícil do que fazer um gol no primeiro tempo, certo? Verdade. Então tem uma odd especial, uma super odd por lá que acompanha o Juventude e que vocês podem aproveitar agora na final do Gauchão, além de ter vários campeonatos para poder apostar por lá e ter outras formas de jogos também, com cassino e coisa do tipo, pra quem curtir. Então se você já aposta, já tem sua fezinha, não conheceu Stake ainda, vai lá pra Stake, usa o nosso cupom, que é o cupom Planeta Novo, inclusive você pode até triplicar o seu valor que você coloca lá no primeiro depósito, e tudo isso sempre com muita responsabilidade. Vamos voltar pro vídeo. No ano de 85, então, ele se casou com Nicole Brown e teve 2 filhos com ela, Sidney e Justin Simpson. Nicole era filha de uma alemã com um americano, e ela foi amante do O.J. antes de casar com ele. Inclusive, ela conheceu ele no ano de 77, quando na época ele era casado com uma outra mulher, Margaret. E somente 2 anos depois de conhecer a Nicole, que ele se separou da Margaret em 79. Então, ele continuou com ela um tempo, até que em 85, quando já faziam então 8 anos que eles se conheciam, de fato eles casaram. O relacionamento nunca foi muito bom. Naquela época, como a gente falou, eles se casaram, né, e já tinha um tempo de relacionamento. E o relacionamento, antes mesmo de casarem, né, ali, né, já não tava muito bom. Tinha um histórico de brigas, de violência doméstica, ele batia nela. E, inclusive, eles se separaram algumas vezes, ela fugindo de casa literalmente por medo dele. Ainda no ano de 85, quando eles se casaram, ele quebrou os vidros do carro de Nicole com um bastão de beisebol, ali com um taco de beisebol, né? E isso na época ficou público, todo mundo conhecia e sabia da situação. Então no ano de 92, ela pede o divórcio dele, com 3 registros de agressão contra ele, e em 93 ele chegou a invadir a casa dela novamente, que se trancou na cozinha naquele momento e chamou a polícia para poder se proteger do O.J. No início de 93, a Nicole e o O.J. tentaram se reconciliar e ficavam então nesse relacionamento que era muito conturbado e muito problemático. Porém, no ano de 94, logo depois, né, da separação e logo depois que eles reataram em 93, a Nicole acabou sendo encontrada sem vida em casa ao lado de Ron Goldman, que era amigo da Nicole. Então, no dia 17 de julho de 94, o O.J. foi acusado de duplo homicídio. Nesse momento, então, ele desapareceu e deixou uma carta para trás, que foi lida por Rob Kardashian, que era um dos amigos do O.J. e que inclusive fez esse nome ficar famoso. Hoje existe lá a família Kardashian por conta desse episódio lá atrás, que foi muito coberto, e no momento que o O.J. fugiu, quem falou por ele foi o Rob Kardashian. Para ajudar a aumentar ainda mais a mídia em cima do assunto, que obviamente já ia ser grande por tudo que a gente falou, nesse dia tava rolando a abertura da Copa do Mundo, cara. E onde? Nos Estados Unidos. Lá no próprio Estados Unidos. Caramba, mano. Então o mundo todo tava olhando para os Estados Unidos, do nada, a transmissão que quem tava fazendo era eles, começou a ser dividida a tela com um carro fugindo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Estão filmando uma fuga. Uma perseguição. No meio da abertura assim? da Copa do Mundo. Por que estão dando essa importância? Não, é o O.J. Simpson, é um cara que é atleta, americano, famoso, tal, meu Deus e tal. E aí o mundo passou a conhecer o caso também. Somente lá nos Estados Unidos, nesse momento, tinham 95 milhões de pessoas acompanhando ao vivo a fuga, o que era muita coisa, era praticamente 50% dos Estados Unidos naquela época. E ele tava dentro de um carro, que era um SUV Ford branco, inclusive esse carro virou uma peça de item de colecionador, tem gente que adora esse tipo de coisa, né? E ele tava dentro do carro, armado, não tava dirigindo, isso foi algo que eu relendo descobri, né? Não tava dirigindo, quem tava dirigindo era um amigo dele chamado Al Collins. Esse cara, Al Collins é um... Al Collins, né? Já fala um pouco, mas esse cara, ele também jogou futebol americano, ele jogou inclusive com o próprio O.J., era amigo dele desde aquela época, da década de 70 e tudo mais, e na hora da bronca ficou junto com o cara, mano, olha que doideira. E ele foi guiando o carro numa fuga que era lenta, não era uma fuga rápida, não é que ele desceu o cacete fugindo e tal, não, ele ia fugindo lentamente, mas não parava o carro. E ele fugiu por mais de 90 quilômetros, cara. Nossa. Então, levou algumas horas até que ele parasse, ele foi até a casa do O.J. no final, onde eles pararam e se entregaram. Inclusive o Collins também foi acusado de ajudar o O.J. durante a execução dos dois, mas depois essa acusação foi retirada e ele acabou sendo solto. Bom, quando ele foi pego então, agora a gente vai ter o julgamento, vamos poder julgar o cara. E dentro desse julgamento, além de toda a mídia que já tinha muita discussão. Primeiro, uma pessoa famosa, ela tem mais direitos do que uma pessoa não famosa? A justiça é mais branda pra ela? A gente vê, por exemplo, um homem famoso agredindo a mulher e tendo menos consequências do que um homem não famoso? Isso acontece? É a pergunta que todo mundo tava, né, em debate ali. Segundo, um homem negro poderia ser confundido com um criminoso por racismo? Isso daí também é algo que a gente já viu acontecer algumas vezes. Terceiro, um homem negro dentro do sistema penal já condenado, né, mesmo que conseguisse provas para se libertar,
teria direito a isso? Algumas pautas realmente válidas naquele momento foram colocadas dentro do julgamento. E o julgamento ganhou outra proporção. Parecia que o caso do O.J. era para decidir se, por exemplo, que a comunidade negra estava errada por todos os casos que eles estavam falando que eles não eram culpados. Em toda a história dos Estados Unidos. Parecia que era isso, entendeu? Então se tornou algo muito, muito, muito grande. A gente teve 133 testemunhas no momento e a palavra sangue foi proferida 15 mil vezes. Então vale sempre lembrar que apesar da mídia envolve 2 execuções que foram altamente brutais, né? E pra gente ver como realmente o debate expandiu isso naquela época, quando foi preferido se ele ia ser então inocentado ou não, bateu o recorde em audiência do homem indo até a lua e também do funeral do presidente John Kennedy, que eram 2 momentos de recorde na história da humanidade. E quais eram os 2 lados? Acusação e defesa, como sempre. A acusação falava o seguinte: tem um histórico de violências, o cara batia nela, o cara já estourou o vidro do carro dela com um taco de beisebol, invadiu a casa. Tem um monte de coisa aqui que a gente pode apontar que ele fazia antes. Então ele era uma pessoa perigosa pra ela, de uma forma ou de outra. Ele tinha proximidade com ela pós-término, porque eles voltaram a ficar juntos. Pode ser que naquele dia, naquele momento, naqueles meses, eles não estavam mais juntos, mas pouco antes eles estavam. Pela presença de um homem junto a ela. Porque poderia ser alguém contra ela, outra pessoa. Mas a presença de um homem junto ali pode indicar que foi uma cena passional, que alguém usou da violência por ciúmes, por exemplo. Quem poderia ter ciúmes dela? Um companheiro atual ou um ex-companheiro, que o O.J. entra nessa lista. E por uma luva que foi encontrada no local, que tinha sangue em cima dela, na cena do crime. Inclusive, foi encontrada só uma luva ali. A outra parte da luva foi encontrada em um muro que dava acesso à casa. Teve uma hora que o delegado pensou em recriar a cena, né? Em uma das possibilidades. E aí ele foi até o local e encontrou outra luva. E aí levar essas luvas pra lá, falando, ó, isso aqui é um indício de que alguém usou luvas pra poder fazer. Mostrando que de alguma forma já tava pensando em fazer. Já a defesa falou o seguinte: ele visitava o local, obviamente, teve filhos com ela, tinha esse direito de visitar o local, por isso ia encontrar por lá digitais, sangue, qualquer tipo de coisa que pudesse encontrar, seria comum encontrar por lá. E principalmente em cima da ideia do índice de prisão de negros naquela época. O Rob Kardashian, que a gente falou, ele era um cara que ele ajudou a comandar essa defesa, né? E ele era um cara realmente muito malandro, ele era muito inteligente. Ele pegou ali o que ele sabia que era verdade, que era essa causa dos negros que eram injustiçados dentro do tribunal, e ele usou numa situação que talvez não coubesse. Mas como era uma causa real e que ninguém dava espaço, ele obviamente conseguiu espaço para poder falar disso. Então, inclusive, essa luva que eu falei, o O.J. Simpson coloca durante o julgamento, e quando ele coloca, tem um advogado dele que tá gritando o seguinte: se não couber, você vai ser absolvido. Cara, imagina o seguinte, tá rolando um julgamento, o advogado tá tendo essa postura e ele não tem uma correção imediata do juiz. Por quê? Porque ele tava conseguindo vender aquela história dele. E aí o O.J. coloca a luva e a luva não serve completamente. O que também não quer dizer muita coisa, gente. Para pra pensar. É verdade. Não quer dizer muita coisa. Quer dizer que a luva não serviu perfeitamente. E aí? Não quer dizer que se eu quiser matar alguém usando luva, por exemplo, eu vou lá comprar uma luva um pouquinho menor e acabou. A luva ali, tira. Acabou. Não é isso, né? Mas o O.J. acabou sendo inocentado ali no caso, em 95. E na época até a composição do júri foi debatida, porque no júri tinham 9 negros, 2 brancos e um hispânico. E das 12 pessoas do júri, eram 10 mulheres e 2 homens. Então teve gente que criticou a maioria negra naquele caso, que já tinha uma pauta racial. Teve gente que criticou a maioria de mulheres também. Tiveram até estudos que foram apontados mostrando que mulheres têm uma tendência, sabe, tipo, a inocentar. Então, tipo assim, todo tipo de debate estava em cima do caso. O caso tinha sido encerrado, mas não parecia que tinha sido encerrado. E nesse momento, né? Esse caso que a gente tá falando, que é o mais famoso, que é o julgamento do século que eles falam, é Ministério Público, ou seja, é sociedade, é todo mundo contra o O.J. Simpson. Ainda cabiam outros julgamentos. Tanto é que depois ele foi julgado de novo, em 97, e nesse ele foi condenado. Condenado a pagar mais de 30 milhões às famílias da Nicole e do Goldman. E o que o O.J. fala sobre, né? Desde aquela época, ele se declara inocente, até hoje, ele sempre falou que não foi ele que fez, e inclusive ele alega que não fugiu naquele dia. Então, tipo assim, o que ele alega talvez não tenha tanto peso. E a pergunta que fica é, pô, mas foda-se que o O.J. tá falando, né? O que ele fez? Ele fez ou não? Ele matou ou não? Foi só pressão da mídia que causou a libertação dele? Foi isso? Nunca ficou totalmente comprovado que ele fez, certo? Mas ao mesmo tempo, ele tem um livro chamado Se Eu Fizesse Isso, né, na tradução literal, onde ele conta como teria feito o crime, hipoteticamente, se ele fosse o responsável pelas mortes. E agora eu vou ler pra vocês e vocês vão se chocar um pouco. Vamos lá. Quando um amigo de Nicole, Ronald Goldman, apareceu para devolver os óculos que a mãe de Nicole supostamente esqueceu no restaurante onde eles haviam jantado, Simpson decidiu agir. Ele foi até o carro, colocou um par de luvas e, segurando uma faca, entrou na casa de Nicole de forma sorrateira. Começou a gritar e discutir, acusando Nicole de sair para se divertir com um amigo. Depois que ambos negaram,
claro, O.J. preferiu acreditar no cachorro de Nicole, que aparentemente reconheceu e ficou feliz ao ver Ronald. Nesse momento, Simpson ficou furioso e gritou: "Você já esteve aqui." Ele avançou para cima de Ronald e o atingiu com várias facadas. Depois disso, atacou Nicole, chegando a quase arrancar sua cabeça. Isso tudo na descrição que ele fez de uma hipótese. Como é que o cara vai descrever isso, né, mano? Então, tipo, é um deboche. Porra. É um deboche. Se a gente tá falando, por exemplo, do caso do Daniel Alves lá, no caso dele aqui também. Certo? É um deboche que ele fez com todo mundo. E até o Robinho agora, a gente pode falar sobre isso, né? Porque o Robinho agora também falou um pouco sobre a questão racial, né? Ele tentou levantar isso. É que o cara, quando ele tá desesperado, ele tenta fazer. E aí é um filho da puta, né? Porque ele tá usando uma bandeira que é real, que é válida, né? Numa situação que é inválida. Sim. Porque ele fez uma merda, não tem nada a ver com isso. E na época, cara, ele escreveu isso no livro. O livro vendeu pra caramba, foi um best-seller, ou seja, vendeu mais de 1 milhão de cópias. E a produtora que tava fazendo o livro teve que queimar 400 mil cópias quando deu uma merda lá, porque a galera viu que tava escrito isso, ficou indignada com o que tava escrito, pediu pra destruir o livro, pra não vender mais o livro, e o livro parou de ser vendido. Bom, mas então o O.J. foi acusado, ficou livre, certo? Não foi condenado numa primeira vez, na segunda vez foi condenado, mas condenado a uma multa, não a prisão, só que ele não escapou da prisão, cara. Olha que doideira. Em 2007, o O.J. foi até um hotel cassino, que tem bastante em Las Vegas, né? Que são uns hotéis literalmente que tem lá um museuzinho com essas coisas, tipo assim, a gente tem a luva do O.J., a gente tem o troféu do Flamengo e não sei quando, sabe? Tipo, eles têm coisinhas do tipo assim pra você poder comprar ou ganhar. Tem lá como prêmio, tá o jogo, se você ganhar o jogo, você vai ganhar esse aqui, que é muito pica. Então ele foi até um desses hotéis cassino e viu um troféu que era dele. Um troféu que era dele mesmo. Só que de alguma forma tá lá, tá ligado? Tipo, alguém deve ter comprado, ele deve ter perdido em algum momento, ele deve ter vendido. De alguma forma tá lá, porque esses locais tem tudo licenciadinho. Claro. Né? E vai lembrar que se você quiser fazer a aposta, né? Tem a stake aí, vai lá. Mas ele foi até esse local, pegou uma arma, pegou alguém, falou, me dá, fez alguém de refém. E ali ele se envolveu numa treta gigantesca. Por quê? Assalto à mão armada, mais sequestro. Pegou 2 crimes diferentes. Recebeu uma pena de 33 anos em 2007, cumpriu 9 anos seguidos. Ele ficou de 2008 até 2017 seguido na cadeia, por um crime que foi bem menor do que o anterior, né? Porque o anterior era duplo assassinato. Sim. E na defesa dele, ele falou, eu estava recuperando o que era meu, não era um assalto porque aquilo ali me pertencia. O cara já era maluco, mano. Ele foi maluco durante muito tempo. Tanto é que em 2011, enquanto estava cumprindo a pena, ele estava dentro da cadeia e ele foi contar vantagem para alguns presos que estavam por lá. Um grupo de skinhead. Olha a decisão que ele teve. Ele foi contar vantagem falando das mulheres brancas que ele já havia dormido durante a vida, que ele tinha levado pra cama. O grupo não gostou e espancou ele. Inclusive espancou ele enquanto ele tava no chão. Ele ficou realmente muito machucado na época. E isso mais pra frente ajudou ele a conseguir cumprir parte da pena dele em liberdade, a partir de 2017. E em 2021, esse caso dele, essa condenação ficou extinta, né? Acabou. E agora ele é considerado um homem totalmente livre. Esse é o caso do O.J. Simpson. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro caso do tipo que você queira ver por aqui, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.